Meus irmãos, nós temos começado uma exposição bíblica na carta de Paulo aos Colossenses e nós já temos feito 4 exposições e ainda estamos no capítulo 1. Hoje é o episódio de número 5, mas só para fazer uma recapitulação para os irmãos entenderem o que nós falamos no último episódio, episódio 4, nós tratamos da redenção que o crente tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, qual foi o preço, o resgate que Ele deu por nós. Nós aprendemos também que essa redenção, ela teve um transporte espiritual, transporte esse que nos tirou do império das trevas e Ele mesmo nos trouxe para o império da sua luz, o império do amor do seu Filho. Nós aprendemos no último episódio que nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, e Cristo, nós aprendemos que Ele nos resgatou dessa escravidão. Estava até conversando essa semana com o irmão, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos de um império, de um imperador, se nós podemos dizer assim, que era mau, de um ditador que oprimia a nossa alma. Nós éramos dominados por ele. Mas aprove ao Senhor de nos resgatar. Hoje nós continuamos escravos, mas não escravos de um mau ditador, não. Nós continuamos escravos no sentido de servo de um bom Senhor que não nos oprime. Pelo contrário, um bom Senhor que nos ama, que tem prazer de abençoar a nossa vida. Então, Paulo, quando vai escrever aos Coríntios na primeira carta, ele disse isso no grego: eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, doulos, no grego, eu sou escravo de Cristo. E o escravo, meus irmãos, nós aprendemos que ele não faz o que quer. Ele não faz o que a sua mente imagina. Porque, veja bem, se nós partimos do pressuposto que Cristo, nosso bom Senhor, nos comprou, Ele é dono de nós. Não é verdade? Ele é dono de tudo nosso. Estava falando com o irmão ontem, Ele é dono até dos meus sentimentos. Ele é dono até do meu fio de cabelo que há na minha cabeça. Ainda que você ache que não pode ter, mas tem. Ele é dono de tudo. Ele é dono dos meus pulmões. Então, Ele é dono dos meus pensamentos, dos meus olhos. E as Escrituras, ela está repleta dessas coisas. Meus irmãos, e como é bom nós descansarmos nesse Senhor que não é um tirano. Nós aprendemos isso no último episódio. Hoje nós vamos dar continuidade a essa exposição. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Após a leitura, continue com a Bíblia aberta. Nós vamos expor no capítulo 1 de Colossenses. Nós vamos falar do verso 15 ao verso 17. Amém? Vamos lá? O texto da palavra diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto na tua presença, te damos honra e glórias ao Senhor, que é digno de toda aceitação. Nós já temos aqui, Senhor, feito nossas orações, cantado nossos louvores. Agora, Senhor, nós lemos a tua palavra. Ela é vida para nós, Senhor. Ela é
discernimento para nós, ela é luz para nossos caminhos. Senhor, nós pedimos a iluminação nesta manhã, que a glória do Senhor resplandeça aqui neste lugar e também aos irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem. Eu rogo ao Senhor, pedindo que o Senhor fale com perfeição, Senhor, nesta manhã. Ainda que nós, os ministros terrenos aqui nesta terra, viemos falar com imperfeição, o Senhor deixou no nosso meio o ministro celestial que fala com perfeição. Nós rogamos a Ele, ao Espírito Santo, que venha falar conosco, Senhor, nos convencendo dos nossos pecados, mudando os nossos pensamentos, nosso curso de vida, nossa maneira de pensar com relação a Cristo, e faça a Tua glória brilhar nesta manhã através da palavra. Traga glórias para Ti, avance o Teu reino. Nós oramos pedindo assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós ouvimos as histórias dos milagres de Jesus, do Senhor Jesus, nós vamos ver como que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Como que o Senhor agia em relação aos seus milagres, qual era o intuito, qual era o objetivo, a mensagem que Ele queria passar quando Ele realizava os seus milagres aqui na terra. Meus irmãos, interessante que nos milagres de Jesus, Ele não só vai tratar do pecado do nosso coração, mas também Ele vai tratar do seu poder, domínio sobre todas as coisas. Nós vemos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registra a história de um homem que era paralítico, morava na cidade de Cafarnaum, e Jesus, na verdade ele não morava, ele foi até Cristo. A Bíblia não relata se ele era de Cafarnaum, mas ele foi até Cristo, ele ouviu falar que Cristo operava milagres, e eles arrumaram um jeito de trazer aquele homem até Jesus. E o esforço daqueles 4 homens que o Lucas registra, Jesus olhando a fé, olhando a motivação daqueles homens, e a Bíblia diz que aquele momento ali, Jesus estava cercado dos seus ouvintes, mas também estava cercado dos doutores da lei, os escribas, os fariseus, homens que eram contrários ao seu ensino, mas estavam ali para ouvir. E Jesus, virando para aquele homem, disse: seus pecados estão perdoados. Bem-aventurado. Tenha bom ânimo, seus pecados são perdoados. Então, Renata, aqueles escribas começaram a cogitar nos seus corações: quem é este para dizer que perdoa pecados? Só quem perdoa pecados é Deus. E Jesus, onisciente, conhecendo o coração daqueles homens que razoavam entre si, questionavam entre si, e diz assim: olha, para saber que o Filho do Homem tem poder, tanto no céu como na terra, tem poder para perdoar pecados, eu digo a você, paralítico, levanta e anda, toma a tua cama. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, pegou o seu leito, e a Bíblia diz que eles glorificavam a Deus por aquilo ali. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus não só controlava o céu, mas Ele também controlava as coisas sobre a terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus não só cuida do nosso pecado, Ele também cuida do nosso corpo físico, Ele tem poder sobre a nossa biologia, Ele tem poder sobre o nosso corpo material aqui nesta terra, mas também Ele tem poder, Ele tem o domínio sobre o mundo espiritual também, tanto físico como espiritual. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus vai realizar o milagre da ressurreição, o que Ele estava mostrando? Ele estava mostrando o seu poder, que Ele tinha poder para dar a vida novamente. Quando Ele andou sobre as águas, Ele estava mostrando o seu poder sobre as leis da gravidade. Quando Ele curava, Ele mostrava o seu poder sobrenatural.
quando ele multiplica os pães, seca a figueira, ele está mostrando que na sua mão há o poder da provisão, tanto de dar como de tirar. Quando ele acalma as tempestades, ele está mostrando o poder sobre a natureza, que ele tem poder sobre os fenômenos da natureza. Ao ponto de dizer, aquieta-te mar, aquieta-te vento. Ele tinha o poder sobre a natureza. Quando ele expulsa os demônios, ele estava mostrando o seu poder sobre os seres espirituais. Meus irmãos, portanto, eu estou chamando a atenção dos irmãos aqui com relação às curas de Jesus, os poderes sobrenaturais, chamando a sua atenção que nós precisamos, meus irmãos, conhecer o nosso resgatador, o nosso redentor que está aqui no verso 14. Nós precisamos adorar aquele que é criador sobre todas as coisas, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que criou, Davi, todas as coisas. A Bíblia diz que todo o poder e domínio está nas suas mãos. Nós devemos conhecer mais sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta carta, que é uma carta cristológica, que vem retratar da pessoa do Senhor Jesus Cristo e suas obras, nos mostra, meus irmãos, e aqueles que têm tido, Luan, a oportunidade de ler essa carta, vai ficar cada vez mais encantado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. É comum, meus irmãos, nós adorarmos a Jesus pela sua redenção. E a Bíblia está repleta disso. Mas a Bíblia não só fala de redenção, de um Deus redentor. Porque antes de ser redentor, Eliane, ele é o Criador. Antes de redimir a alma do homem, ele é Criador. Então a redenção, ela não é um fim em si mesmo. Mas a ideia de redenção, de resgatar, é aquilo que foi perdido já desde o princípio. A ideia da redenção, Tiago, é trazer o homem à lembrança daquilo que ele perdeu lá no Éden, que é o quê? Relacionamento com Deus. Quando Deus resgata o homem do pecado, ele está trazendo o homem para si novamente, para o homem ter um relacionamento com Deus. Você não pode, eu não posso, não consigo ter um relacionamento com Deus sem ter Cristo na minha vida. A Bíblia diz que eu e você não podemos ir diretamente ao Pai sem ir por Cristo. Ele é essa junção, esse caminho, essa ponte. Então, meus irmãos, nós aprendemos isto, que a redenção, um dos seus intuitos, não só é resgatar o homem, mas é trazer o homem novamente para perto de Deus, para que o homem possa se relacionar com Deus. Meus irmãos, e nós estamos precisando de relacionar mais com o nosso Deus. Nosso conhecimento, nós temos pregado aqui uns domingos sobre conhecimento, né, Tiago? Fé, nós estamos precisando de conhecer mais a Deus. E o relacionamento é muito importante, nós precisamos conhecer mais sobre o nosso Deus. Este texto é uma canção cristológica, chamado de canção paulina. Estudiosos, eruditos, dizem que essa canção, os cristãos dos primeiros séculos já cantavam. Esse hino que nós temos passado aqui é um hino cristológico. E esse hino é uma junção em Gênesis, em Provérbios, falando da criação, da soberania de Deus. E estudiosos dizem que os cristãos lá do primeiro século já cantavam isso, já diziam essas palavras em suas reuniões com seus louvores. E Paulo, vendo isso, traz isso para o contexto da vida deles, fazendo lembrar, porque esse hino, esse cântico cristocêntrico, ele tem uma mensagem tão profunda para os nossos corações, mostrando o Deus que é a imagem, o Cristo que é a imagem do Deus invisível, porque nele se incorpora todas as coisas. Então, meus irmãos,
Essa canção vai mostrar a majestade de Jesus. Esta canção que nós estamos aqui pregando nesta manhã vai mostrar um Cristo Criador e Redentor. Um Cristo que é soberano, que é Senhor de todas as coisas. Nós, primeiramente, devemos adorar Cristo, primeiramente, não pelo que Ele faz, pelo que Ele fez. Não, nós devemos adorar a Cristo, primeiramente, pelo aquilo que Ele é. O que Ele é na sua vida? Ele é um conto? Ele é uma história? Ele é um amuleto? Ele é uma imagem que você ajoelha para prestar culto? O que Ele é para você? Então, essa mensagem foi sendo inculcada nos cristãos do primeiro século, na igreja de Colosso, de Herápolis, de Laodiceia, que estava ali. Então, meus irmãos, nós devemos adorar a Deus, a Cristo, por aquilo que Ele é. Nós adoramos também pelo aquilo que Ele faz, né, Ellen? Mas nós devemos ter a consciência de adorar, Jaqueline, por aquilo que Ele é. E o que Ele é para nós? Então, no verso 15 ao 17, vai relatar o Deus Criador e Redentor de todas as coisas, aquele que é soberano sobre o universo. O louvor que nós cantamos. Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, nesta manhã, eu quero levar você a refletir. O Cristo que vocês servem e adoram. Aquele que é supremo duas vezes. Por que, Eliane, que Jesus Cristo é supremo duas vezes? Porque primeiro que Ele nos criou e segundo que Ele nos reconquistou. Então, Ele é supremo duas vezes. Meus irmãos, Paulo estava ensinando a igreja de Colosso nesse cântico, podemos dizer assim, inculcando na mente deles. Por que, Jaqueline? Vejam bem, meus irmãos, há 4 episódios atrás nós já temos falado desse assunto. A igreja de Colossos estava sendo atacada por heresias. Heresias como o agnosticismo, o ceticismo. Meus irmãos, e o ceticismo, que estava atacando a igreja de Colossos, tinha um pensamento de colocar dúvida e possibilidade de alcançar a verdade. Ninguém consegue alcançar a verdade. Se você não consegue alcançar a verdade, logo o quê? Deus não existe. É um dos pensamentos céticos, também relacionado ao agnosticismo. Então, meus irmãos, nós também devemos aprender aqui nesta manhã aquele que é a imagem do Deus invisível. E a minha oração aqui durante essa pregação, que eu e você que está aqui, você que está me ouvindo, possa no final desse culto estar amando mais o Senhor Jesus, estar mais encantados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e essas heresias não paravam. Não paravam. No capítulo 2, do verso 18 de Colossenses, vai dizer assim, Paulo vai escrever assim, coloca aqui para os irmãos verem. Olha, ninguém se faça árbitro contra vocês, com pretexto de humildade, olha para vocês verem, culto a anjos, baseado em visões refutadas, sem motivo algum, na sua mente carnal. Eles estavam, Luan, ensinando o povo a adorar os anjos, prestar culto aos anjos. Qual é o problema disso? O problema é que você ter essa imaginação de mentes carnais, você prestar culto, dizendo que os anjos, vamos prestar culto aos anjos protetores. Irmãos, eles criam em Cristo? Criam em Cristo. Só que eles precisavam de algo mais complementar. Nós precisamos de Cristo, mas nós estamos precisando de um reforço extra. Então, os anjos. E Paulo vai dizer, não. Quando vocês fazem isso,
vocês estão rebaixando Cristo. Vocês estão dizendo que Cristo não é suficiente. Vocês precisam de um elemento mais para trazer proteção para vocês. Vocês colocam os anjos em posições que eles não deveriam estar. Eles estavam dizendo, com isso, adorando Cristo e os anjos, sabe o que eles estavam dizendo com a mensagem dessa? Cristo não é suficiente. Então, Cristo não basta. Cristo não basta. Meus irmãos, os falsos mestres, eles ensinavam que os anjos eram um protetor extra que eles precisavam ter. Eles precisavam alcançar esse entendimento. Nada mais é do que ensinos dados por pessoas que Paulo diz, vindo de uma mente o quê? Carnal. Adorar a anjos, cantar a anjos. Meus irmãos, Jesus nunca mandou fazer isso. Nenhum apóstolo mandou nós cantarmos aos anjos, adorar anjos. Porque o verdadeiro anjo mesmo do Senhor, ele não aceita adoração. O que aceita adoração é o anjo caído. É ele que gosta dessas adorações. Mas os anjos do Senhor, que são ministros de Deus, labaredas de fogo, eles prestam reverência àquele que é suficiente. Nós somos só ministros do nosso Deus. E Paulo vai dizer isso. Tudo isso são invenções, dizendo que tem visões e não tem nada. São mentes carnais. São pessoas enfadadas nos seus pecados. Meus irmãos, esses ensinos tiravam... Qual que é o problema disso, Tiago? Que esses ensinos tiravam o foco da alegria deles. Por quê, Tiago? Vamos dar um exemplo aqui, Tiago. Esses bancos lá de cá, os pessoal, os irmãos, creem nessa doutrina, que é Cristo. Eles alcançavam essa doutrina. E os de lá de cá, coitados, não alcançavam. O que isso traria para a igreja? O que isso estava trazendo? Soberba. Eu sou mais iluminado do que o campo de lá. E os de cá, vendo que não compreendia isso, essas coisas lutavam dentro da sua mente, na verdade eram mentes sinceras, na verdade, começava a se entristecer. Então, essas heresias, irmãos, traziam tristeza ao coração dos irmãos. Por quê? Porque tira o foco da alegria. Nós cantamos aqui, falamos aqui que a nossa alegria está em uma pessoa, Cristo. Ele é a razão da nossa alegria. Meus irmãos, em Cristo nós temos a plena alegria. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Eles estão procurando alegrias, sabem em quê? Em seres criados. Nós não precisamos buscar alegria nos seres que foram criados por Deus. Mas pelo contrário, nós devemos buscar alegria, Renato, naquele que é criador de todas as criaturas, de todas as coisas. Por isso que Paulo está enfatizando isso aqui. Meus irmãos, Paulo está preocupado com a vida espiritual do povo de Colossenses. Porque devido à forma que eles olhavam para esse tipo de crença, estava afetando a vida espiritual deles. O povo estava começando a ficar meio... Alguns desanimados, desmotivados. E Paulo vem com a mensagem para rasgar essa crença falsa. Não, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Mas você me pergunta, pastor, eles não criam em Cristo? Eles não eram crentes? Sim, mas eles estavam deixando essas crenças de culto a anjos ser propício na vida deles. E Paulo vendo isso, vendo que estava tirando esta alegria. Meus irmãos, olha para vocês verem. Qual o problema disso? Esse tipo de crença vai desencadear. Olha como que as coisas, Jaqueline, é bem mais profunda. Esse tipo de crença vai desencadear em outras crenças. Se você cortar a suficiência de Cristo, você vai dizer que tem coisas na sua vida que só você resolve. E tem coisas que só Deus resolve. Se Ele é o Criador, se o pressuposto que Ele nos criou, Ele pode nos refazer novamente. Ele pode mudar a nossa mente. Lembre-se, meus irmãos, o intuito da redenção é resgatar o homem para ter um relacionamento diário com Deus.
falando com Deus, tendo Deus como seu amigo, o seu Senhor. Olhe como essa crença, meus irmãos, vai desencadear em outras crenças. Por exemplo, ciência e religião. Pessoas acreditam que ciência se resolve com ciência e religião se resolve com religião. Então, coisas da ciência é a ciência que tem que resolver. Coisas de religião é Jesus que tem que resolver. Meus irmãos, nós temos que ensinar isto. Às vezes os irmãos estão pensando, por que o pastor está falando disso? Porque estas coisas nós devemos tomar cuidado para nós não fazermos esse tipo de separação, que tem pessoas que fazem, sabia disso? Porque se nós fazermos isso, nós vamos cair no engodo, na enganação. Porque se nós partirmos do pressuposto que Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele controla todas as coisas. Até aquelas coisas que eu não compreendo. Como unir soberania de Deus e responsabilidade humana? São dois caminhos que muitas vezes divergem. A nossa mente é muito pequena para entender essas coisas. Mas o que cabe a eu e a você? Se dobrar ao Deus Criador dessas coisas. Porque se nós partimos do pressuposto que Ele é Criador, então, como Ele fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas, então Ele o quê? Comanda todas as coisas. Meu irmão, Deus comanda todas as coisas, em todas as esferas da nossa vida. Tanto no campo da religião, como no campo da ciência. Meus irmãos, eu não quero ficar aqui trazendo nada difícil para os irmãos entenderem filosoficamente, não. Mas é um despertar nesta manhã do nosso entendimento de cada um aqui podemos ouvir e compreender um pouquinho só, Tiago. É só um pouquinho, a nossa mente é muito pobre, mas compreender um pouquinho mais do Cristo Supremo, do Cristo que é soberano sobre todas as coisas. Então, lá no versículo 15, ele vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pare para pensar aqui. A imagem do Deus invisível, primogênito de todas as coisas. Mas peraí, pastor. Primogênito? Uai, ele é criado porque... Por que ele foi criado? Meus irmãos, esta frase, que ele é o primogênito, isso é uma frase que pendurou há muitos anos na história da igreja, aonde teve que reunir um concílio chamado, em 325, o Concílio de Nicéia, para discutir a divindade de Cristo. Vejam bem, meus irmãos, olha para vocês verem como que a igreja cristã sempre relutou com heresias no meio do povo de Deus. Havia um presbítero lá na cidade de Alexandria, no Egito, chamado Ário. E ele estava espalhando no meio da igreja um conceito chamado o conceito arianismo. O que ele ensinava nessa filosofia, nesse ensino? Que Jesus é um Deus criado. É um Deus que foi criado, é um Deus menor. Ou seja, ele é a primeira criatura criado por Deus. Qual o problema disso? Você rasga a divindade de Cristo. E esse conceito ariano, ele foi combatido. Principalmente por um diácono chamado Atanásio. Combateu essa heresia. Um diácono também lá na Alexandria, onde dizia, não, ele não é o ser criado. Ele é Deus de Deus. Ele é o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Ele não foi criado. Ele tem a mesma substância do Pai. Ou seja, ele é Deus. Ele é o Filho na sua máxima essência. Ele é Deus. Então, são grandes debates no primeiro século, no segundo, no terceiro século, combatendo a divindade de Cristo. Então, por que Paulo vai gastar tempo falando de primogenitura? O problema não está em Paulo.
Renato, o problema está em mim e em você. Qual que é o seu conceito de primogenitura? Aquele que é o mais velho, aquele que foi criado primeiro, não é verdade? Qual que é o primogênito da sua casa, Jaquelina? Não é o Mateus, o que veio primeiro? Isso é o nosso conceito. Mas no conceito judaico, para um judeu, o primogênito não é aquele que nasceu primeiro. Não. O primogênito é aquele que tem toda a supremacia sobre si. É aquele que tem toda a autoridade sobre si, uma autoridade que foi dada para ele. O primogênito é aquele que tem toda a primazia. Vejam, por exemplo, Luan, quando você lê a Bíblia, você vai ver Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú. Embora gêmeos, mas ele nasceu primeiro. O outro nasceu agarrado no calcanhar. Mas quem levou a primazia? Quem levou a primogenitura? Jacó. Tá vendo? Até aí já está sabendo. Glória a Deus, tá vendo? Até a inteligência artificial sabe, tá vendo? Então, quem levou a primogenitura? Jacó. Por exemplo, Tiago, Jesus. Quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos Jacó teve? 12. Mas quem levou a primazia? O quarto, Judá. Ele levou a primazia. Por exemplo, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés. Manassés nasceu primeiro. Efraim depois veio nascer. Né? Então o primogênito, José traz para Jacó, abençoa os meus filhos, pai. E eles colocam na posição de quê? Efraim na mão direita, do lado direito, Manassés do lado direito e Efraim no lado esquerdo. Quando Jacó vai abençoar, ele troca as mãos. Aí José fala assim, pai, você está... Eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eles tinham esse costume que a mão direita simbolizava a primazia. A mão direita simbolizava, quando era abençoado com a mão direita, simbolizava autoridade, força, honra, poder, especial em liderança. Então a primogenitura, a primazia veio sobre quem? Sobre Efraim. Meus irmãos, e a mão direita, ele tinha um lado também espiritual, não era só um lado de costume dos judeus. Mas quando o pai abençoava, por isso que o texto diz lá, eis que eu colocarei à minha direita, diz lá o texto lá. Então transmitia autoridade, proteção, prosperidade espiritual. Lá no Salmo 89, coloca aí, Salmo 89, verso 27. É um texto messiânico que Davi estava escrevendo. Davi diz assim no Salmo 89, verso 27. Diz assim, falo-ei, veja bem, isso é uma promessa messiânica. Nós estamos numa escola bíblica. Isso é um texto messiânico. Falo-ei, por isso, meu quê? Primogênito. Olha para vocês. O mais elevado entre os reis da terra. Então, logo, o que o salmista está profetizando aí? Está profetizando o primogênito como que ele nasceu primeiro? Não! Esse texto está falando de um status. Ele governará, ele será rei sobre todos os reis. Ele governará sobre todos os governadores. Por isso que, voltando o texto aqui no verso 16, está dizendo isso. Olha o verso 16, primeiro de Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, o verso 16 confirma isso. Ele então não foi um ser criado. Ele não é aquela ideia de Ario ensinando lá. Ele não foi criado. Ele não é um Deus criado, mas pelo contrário, todas as coisas foram criadas por eles. Todas! Então, peraí, quem criou todas as coisas foi Deus. Então, logo o quê? Ele é Deus. Jesus é Deus.
Então, ele tem essa preeminência sobre todas as coisas que foram criadas. No verso 17 vai dizer, ele é antes de todas as coisas, nele o mundo subsiste. Meus irmãos, por isso que lá no Evangelho de João 1:3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele não foi criado. Pelo contrário, ele é autoexistente. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por ele. Ele tem a supremacia de tudo, ele é suficiente. Vejam bem, meus irmãos, o meu intuito é que você saia daqui nesta manhã encantados pelo Deus que você serve. O Deus que nós servimos não está preso no madeiro. Isso aqui é para nos fazer lembrar que ele venceu isso aqui, ele venceu a cruz. É por isso, meus irmãos, que nós rejeitamos algumas crenças denominacionais que tem por aí. Nós rejeitamos as testemunhas de Jeová, onde diz que ele é um Deus menor, um Deus criado. Ele é um Deus, mas é um Deus menor. É a mesma visão de Ário. É por isso que nós não compactuamos com os espíritas, onde diz que ele é um espírito iluminado. Nós não compactuamos com a religião muçulmana, onde diz que ele é um profeta, ele foi um profeta. Meus irmãos, vejam bem, todas essas religiões aqui estão falando coisas boas de Jesus, coisas até razoáveis. Mas sabe qual é o problema, Ellen? Em todas estas, não tem Jesus como supremo. Jesus não é o supremo, não coloca ele como suficiente. Então Paulo está dizendo, não basta você dizer que ele é um espírito iluminado, que ele é um profeta, que ele é um Deus menor. Não, não basta. Se ele não for suficiente, se ele não for supremo, não basta esses conceitos. É por isso que o protestantismo, o cristianismo diverge dessas religiões. Porque o verdadeiro cristianismo, ele propaga, ele divulga Cristo como suficiente, como único, como Senhor e Salvador, como Criador de todas as coisas. Paulo vai explicar que ele é supremo sobre todas as coisas. Ele vai usar 3 preposições. Eu quero trabalhar com vocês no verso 16. Coloca aí. Lá no verso 16, ele vai tratar de 3 preposições. Que nele foram criadas todas as coisas. Qual que é a ideia que foi criar todas as coisas? Que ele é o quê? A origem. Certo? Segundo, que está aí no final do verso 16, vai dizer que tudo foi criado por meio dele. Se tudo foi criado por meio dele, logo ele é o quê? Ele é o arquiteto, ele é o executor destas coisas. E vai dizer que tudo foi criado para ele. A ideia então que ele é o quê? Ele é o propósito de todas estas coisas. Meus irmãos, a ciência não pode confirmar quem começou todas as coisas. A ciência não pode comprovar quem deu origem. Entre causa e efeito, a ciência pode nadar nos efeitos, mas na causa não. Porque a causa não foi revelada aos homens, mas a causa você só compreende pela revelação de Deus. Você só compreende a causa deste mundo, de todas as coisas que funcionam, pela revelação divina. Então nenhum crente tem esse poder. Vejam bem, Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele não estava lá, mas o que ele recebeu foi por o quê? Por uma revelação de Deus. Então a ciência pode entender um pouco sobre os efeitos, mas a causa não, ela não tem explicação sobre a causa, porque a causa se descobre pela revelação de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque lá em Hebreus 11:3 diz que o mundo foi criado por Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Então nisso nós cremos que a ciência não pode explicar. Crente nenhum pode explicar. Meus irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é grandioso? Isso não motiva eu e você a adorar a Cristo? Isso não impulsiona você a abandonar os seus pecados? Isso não impulsiona eu olhar para a santidade de Jesus e dizer assim, eu preciso abandonar os meus pecados.
Eu preciso voltar para Cristo. Meu Deus, como eu estou afastado de Cristo! Como eu estou tão distante desse Deus Criador! Como eu estou afastado da majestade, da plenitude de Cristo! Então, a minha oração nesta manhã é para que você converta desse caminho do inferno, que você rasgue o seu coração, que você vai até Cristo e diz: Cristo, Tu és o meu Deus, Tu és supremo na minha vida. Eu estou adorando não simplesmente um Deus de barro que foi criado por mãos humanas, contado por imaginação de homens. Não, eu estou adorando aquele que é criador de todas as coisas. Aquele que é supremo sobre todas as coisas, meus irmãos. Que maravilhoso adorar aquele que criou a terra, o universo. E a Bíblia diz assim: todas as coisas foram criadas por ele, nos céus e sobre a terra. Meus irmãos, quando nós falamos de céus, vamos imaginar um pouquinho aqui, Davi. Vejam as galáxias. As galáxias foi criadas por ele, por Cristo. Veja as galáxias. Renata, a galáxia mais próxima de nós está a 2 milhões de anos-luz. Para você chegar lá, você tem que pegar um foguete que voa a 300 mil quilômetros. Se ele partir de hoje, para chegar nessa galáxia mais próxima, se ele partir a 300 mil quilômetros por hora, sabe quando que eu vou chegar lá, nessa galáxia mais próxima? Daqui 2 milhões de anos-luz. Está. A astronomia estuda isso. Então veja como Deus criou algo tão grande, o universo. E diz: eu sou o dono do universo. Quando vocês me adorarem, adorem a mim, porque eu criei todo esse universo. Um Deus que o salmista diz assim: Deus conta o número das estrelas. E ele chama cada uma. Vem cá. Ele chama cada estrela pelo seu nome. E a Bíblia diz que todas elas ouvem a sua voz. E o seu Deus é tão grande que ele sabe o nome de cada uma delas. Todas ouvem a sua voz. Ele criou todas as coisas nos céus e sobre a terra. Veja bem, Eliane, o corpo humano. Quem aqui, igual a Renata aqui, já estudou anatomia? Quem estuda anatomia vai ver as grandes coisas criadas por Deus. Veja a complexidade dos nossos olhos. Vê a complexidade da nossa mente, como que funciona todos os terminais nervosos. Meus irmãos, todas as coisas são fascinantes. Tudo foi o Senhor que fez. Tanto o ouvido que ouve, quanto o olho que vê. Meus irmãos, e todo aquele que estuda ciência, biologia, química, deveria se encurvar àquele que criou todas estas coisas. É muito complexo. Deus criou todas estas coisas complexas. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que ele criou até os seres espirituais. Paulo vai falar do mundo agora espiritual, invisíveis, visíveis e invisíveis, ou seja, soberanias, principados, potestade. Essa frase aqui está falando de quê? Dos homens poderosos, os reis, os governadores. Ele criou todos eles. E a Bíblia também diz que ele criou todos os anjos, até aqueles ordinários, até aqueles que revoltaram contra Deus. Deus o criou. Então não importa, meus irmãos, essa palavra é para mim e para você, nesta manhã. Para você que está me ouvindo. Então não importa quem está falando, se é um político, se é um homem poderoso, ou seres malignos, nós devemos adorar e saber que Cristo tem o poder sobre todas estas coisas, tantas visíveis, falando do poderanio, da soberania humana, como também do mundo espiritual, os anjos, os principados. Daniel 2:21 vai dizer que ele muda os tempos, estações, remove os reis, estabelece reis,
Ele é Senhor sobre todas as coisas. O mesmo Deus que controlou os reis do Antigo Testamento é o mesmo Cristo que tem domínio sobre os demônios do Novo Testamento. Veja quando Jesus chega para um exorcismo, Tiago. Jesus chega, os anjos, os demônios pedem clemência. Já chegou a nossa hora. Meus irmãos, tudo isso para mostrar para os seguidores que Jesus não está em disputa com anjos, com criaturas que ele criou, como se ele estivesse medindo forças. É como quando Jesus vencesse, quando Jesus expulsasse, foi por pouco em Jesus. Não, não tem isso. Não existe isso. Por isso que essa ideia de batalha espiritual, como se muita coisa errada nesse estudo, nesse meio de batalha espiritual, é como se Cristo estivesse medindo força com essas criaturas que ele criou. Meus irmãos, Jesus é o Criador de todas as coisas. Por isso que o texto diz que nele, então o texto está dizendo, em Jesus todas as coisas foram criadas, todas as coisas, inclusive aqueles anjos que estão guardados para o dia do juízo, aqueles anjos rebeldes com o Senhor. Paulo está mostrando para os irmãos de Colossenses que eles não têm que temer, eles não têm que adorar anjos, Renato. São seres espirituais. Nós servimos aquele que criou os seres espirituais. Nós servimos aquele que é o dono. Então, se ele é o Cristo, o Criador, nós não precisamos de proteção extra. Jesus Cristo nos basta. Renata, é isso mesmo. Cristo Jesus nos basta. Meus irmãos, Paulo não só estava corrigindo os irmãos de Colossos. Paulo está corrigindo nós no nosso dia atual. Paulo está agulhando o nosso entendimento. Eu sei que muitos vão receber ensinos parecidos como esses aqui que estava acontecendo na igreja de Colossos. Mas lembre-se, Cristo é suficiente. Saia daqui nesta manhã encantada por Cristo. Meus irmãos, quando a gente vê falando de soberanias, reis, governadores, anjos, seres, o que isso nos motiva? Isso nos motiva que nós não devemos temer perseguições, sejam elas por governadores, por prefeitos, por presidentes, por ais. Há muitos crentes, quando fala de força do mal, há um receio dentro deles. Eu quero dizer que Cristo tem poder sobre todas estas coisas. Tem muito crente que tem medo do diabo, medo do diabo. Muitas dessas pessoas têm medo do diabo porque não conhecem o poder da autoridade de Cristo. A Bíblia não ensina nós termos medo do diabo, meus irmãos. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser vigilantes, porque ele é como um leão que runge, tentando tragar aqueles que estão dando bobeira por aí. A Bíblia nos ensina a resistir ele. Mas a Bíblia diz lá em Tiago 4,7 que nós devemos o quê? Sujeitar a Deus e resistir o diabo. Ele vai fugir de vocês. Ah, mas ele foge por um tempo. Continua sujeitando a Deus. Olha o imperativo aqui. Continua sujeitando a Deus. É constantemente. Você não deve sujeitar a Deus só quando o problema está ali. Você está tendo aquela batalha espiritual ali, o diabo está ali tentando e tal. Você deve sujeitar a Deus em todos os momentos. É por isso que você precisa sair dessa vida que você está vivendo. Lê as Escrituras para você conhecer quem é o seu Deus. Quem é o Deus que você serve. Então a Bíblia nos ensina isto. Por isso que Paulo vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Ele é a origem do universo. Então, se ele é a origem, o segundo, a preposição aqui, que tudo foi criado por meio dele, está no final aí, mostrando que ele é o quê? Ele é o arquiteto dessas coisas criadas. Ele é aquele que criou, ele é o arquiteto, ele é o executador dessas coisas. Meus irmãos, esse mundo
Veja bem, Eliane, esse mundo trabalha com um ajuste tão fino, tão sincronizado, Tiago, que até os ateus que não creem em Deus reconhecem que esse mundo é bem sintonizado, é bem sincronizado. Meus irmãos, toda essa sintonia revela a clareza daquele que o criou, é aquele que o executou. Meus irmãos, esse mundo tem as digitais de Cristo. Saia daqui nesta manhã dizendo, entendendo isso, que esse mundo tem as digitais de Cristo Jesus. Ainda mais que esse mundo, ele está cheio de informações. Cheio de informações. Veja o exemplo do Sol, Tiago. O Sol é uma composição de hidrogênio, 74% e 24% de hélio. Essa é a composição mais próxima. Informações que vêm do Sol, que esses dois elementos são os dois primeiros elementos da tabela periódica. Do Sol vêm os elementos químicos. Veja como que esse mundo criado, que tem as digitais de Deus, tem informações que Deus deixou para nós. Tudo isso, quando eu vejo essas coisas, glorificado seja aquele que o criou. Glorificado seja Jesus Cristo. Por isso que o intuito dessa carta é exaltar a glória de Cristo, as obras de Cristo. Porque cristologia estuda a pessoa de Cristo e as suas obras. Esta carta é uma carta cristológica. É uma carta que nos ensina também sobre a divindade de Cristo. Porque, Tiago, Noia, quem criou essas coisas se não foi Deus? Então Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador dessas coisas. Veja, por exemplo, meus irmãos, o código genético, a ordem genética. Uma palavra de 3,5 bilhões de letras colocada em ordens certinhas. A criação repleta as suas informações, meus irmãos. Tudo isto, olha a beleza disso, Luan, olha a beleza disso. Tudo isso feito pelas mãos do nosso Cristo, o nosso Deus. Então, essas coisas, eu estou falando dessas coisas que para nós prestarmos atenção no Deus que nós servimos. Jesus é o arquiteto, Renata, de toda essa perfeição que nós vemos espalhado pelo universo. Então, Ele é a origem, Ele é o executador ou arquiteto, e a terceira preposição diz que tudo foi criado para Ele. Essas coisas não foi criada para mim e para você, não. Foi criada para Ele. Logo, Ele é o quê? O propósito. Paulo está refletindo o que ele escreveu lá em Romanos 11, 36, quando diz, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. O que isso nos ensina? Que o propósito de tudo existir é para Cristo. E o cristão olha para tudo isso, deve fazer o quê? Render graças a Jesus. Você deve honrar a Jesus. Você deve levantar louvores a Ele, porque Ele é o Criador, Tiago. Por isso, Tiago, lá no Catecismo Maior diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre. Veja que maravilha, Luan. Veja que coisa magnífica. Nós só podemos compreender essas coisas partindo do pressuposto de Jesus Cristo. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. O Criador sobre todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Sem Ele, tudo que existe não vem a ser existir. E o verso 17 vai mostrar que Ele é o unificador do universo. Onde diz, Ele é antes de todas as coisas, Renata. Nele, tudo subsiste. Paulo está falando de um Cristo que sustenta todas as coisas. Ele é a providência divina da criação. Jesus é o elemento que sustenta o universo. Ele é o unificador. Se o universo é um cosmo, não um caos, então logo o universo é o quê? Cristocêntrico. Esse universo é centrado em Cristo. O universo é cristocêntrico. Tudo se concentra nele. Por exemplo, lá na escola nós aprendemos que se o Sol tivesse um
O sol está no momento... Irmãos, olha, Deus criou todas as coisas, Davi. Ele colocou o sol na posição exatamente da terra para nós vivemos aqui. Porque se o sol está um grauzinho mais para cá, nós morreríamos queimados. Se o sol está um pouquinho para lá, nós morreríamos congelados. Logo o sol está no lugar que deveria estar. A astronomia estuda dia após dia e eles reconhecem, os ateus reconhecem. Isso é obra magnífica. Alguém o criou, isso não é explosão de milhões de anos. Nós somos criacionistas, nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Então, nós estudamos isso, nós vemos a Lua. A Lua, os irmãos já puderam estudar aqui. A Lua, se ela estivesse muito próxima de nós, nossas marés estariam inundadas, lixo. E um desajuste pequeno traria um desastre terrível sobre a Terra. Quem fez essas coisas? Quem calculou essas coisas? Foi a ciência? A ciência foi lá? Não, Deus fez essas coisas. Cristo sustenta todas as coisas. A Bíblia diz, Jaqueline, que Deus fez um pacto com o dia e um pacto com a noite. Sabia disso? Lá em Jeremias 33, 25 diz que ele estabeleceu leis do céu e da terra. 33, 20 diz que ele preserva de dia e noite, ele fez um pacto com o dia e um pacto com a noite. Deus fez um pacto com a terra. E ele diz isso lá para Noé, em 8, 22 de Gênesis. Ele diz, enquanto a terra durar, Noé, enquanto a terra durar, vai ter sementeira, vai ter ceifa, vai ter frio, vai ter calor, vai ter inverno, vai ter verão, vai ter dia e vai ter noite. Essas coisas não se acabarão enquanto haver terra. Tudo isto mostrando que Ele, Jesus, preserva e comanda todas as coisas. Logo, Ele é o unificador destas coisas. É magnífico. Estou aqui trazendo só informações. Eu estou tentando agulhar sua mente para você ver que você serve ao Rei que criou todas estas coisas. Você serve o Criador de todas estas coisas. Então, por isso que a gente tem que parar com certas meninices, com certas preguiças espirituais. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o meu desejo é lembrar você, lembrar a mim, nesta manhã, lembrar você que está me ouvindo aí pelas redes, que nós servimos um Deus que nos ouve, um Deus que é criador de todas as coisas. Ele não é criador de algumas coisas desse universo, pelo contrário, Ele é criador de todas as coisas. Ele é o redentor de todas as coisas, é Ele que sustenta todas as coisas. Nesta manhã, meus irmãos, dizendo essas coisas, eu rogo ao Espírito Santo para que trabalhe na minha e na sua mente. Que nós devemos lembrar destas coisas constantemente. Porque estas coisas, Luan, faz parte da nossa caminhada cristã. Faz parte da nossa caminhada cristã. Esse ensino nos vai fazer lembrar. Sabe quando, Eli? Quando as circunstâncias adversas vierem sobre a minha vida. Esse ensino nesta manhã é para lembrar você quando as coisas saírem do controle. Esse ensino é onde você olha e não vê saída, não vê salvação, não vê escape. Você não vê socorro nenhum. E às vezes, meus irmãos, eu vou falar. Às vezes nós achamos que a solução está na ciência, nos cosméticos. Às vezes nós achamos que a solução está na medicina. Eu falei de ciência aqui. Às vezes nós achamos que a salvação está numa boa tecnologia inventada agora. Mas na verdade, Renata, nós cantamos aqui. A solução está em Cristo Jesus. Quando todas, Gleice, quando todas as portas fecharem, lembre-se, há uma que o pregador diz que enquanto tem vida, há esperança. Enquanto você está com os olhos
aqui neste mundo, vivendo este mundo, e achar que todas as portas estão fechadas, lembre-se que tem uma porta aberta. Essa porta é Jesus. Nós devemos correr para Ele. Quando as circunstâncias forem adversas, quando as suas emoções forem balançadas, quando o seu coração for mastigado, quando a ansiedade tomar você de uma profunda depressão, Por que Paulo está falando essas coisas? Paulo está falando essas coisas, Tiago Noia, porque o nosso coração é tentado roubar a glória de Cristo. O nosso coração é tentado tirar a glória de Cristo. É por isso que nós, Jaqueline, ficamos nessa correria, tentando, colocando, esforçando, usando métodos. Somos tentados a confiar em nós mesmos. Somos tentados em confiar em coisas desta terra. Nós somos tentados em confiar nas coisas externas. Quando você toma isso, você está dizendo, Cristo não é suficiente. Eu preciso agir. Eu preciso, às vezes, levantar um Deus na minha vida para suprir uma necessidade que está nesse vazio dentro do meu coração. É por isso, meus irmãos, que as pessoas que esse vazio se derretam, se vão buscar conselhos, se buscam refúgio na bebida, no cigarro, em todos os artifícios para satisfazer um vazio, um desejo. E esse vazio não completa com essas coisas. Esse vazio só completa com a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós. A nossa alegria não está baseada nessas coisas. Pare com essa meninice. Pare de querer levar uma vida através de métodos, de crenças. Você precisa estar embasado, a sua alegria está embasada em uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, a medicina não consegue resolver os problemas do coração, da mente do homem. Você vai em psicólogos, em todos esses profissionais que estão aí, mas não vão resolver os seus problemas. O máximo que eles podem te dar é um remedinho que vai passar, você depois vai ter que tomar de novo, e daqui a pouco você está dependente dessas coisas. O único que pode resolver é Jesus Cristo. E muitas vezes não é psicólogo. Sabe o que está faltando para você? É arrepender de pecados. Pecados que você não confessou. E às vezes você reluta com estas coisas. Mas o cerne é você arrepender de pecados. Você voltar, liberar perdão, reconciliar com Cristo. Então a medicina não pode resolver o problema da alma do homem. Esse ramo, origem de campos agnósticos. Nós temos um elemento que pode resolver os nossos problemas. Talvez o que está escrito em Salmos capítulo 20, verso 7. Talvez o que está escrito lá, que o salmista escreveu assim. Essas palavras possam, às vezes, confortar você que está aqui nesta manhã, que está me ouvindo, onde diz assim, 27 de Salmos, capítulo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós gloriamos no nome do Senhor. Outras versões dizem assim, nós confiamos no nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós devemos fazer essa pergunta para nós aqui. Essa pergunta deve ser feita dentro do meu coração nesta manhã. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos reunidos aqui? A resposta deve ser,
nós estamos aqui porque nós não confiamos em carros e cavalos. As pessoas podem perguntar para você, o que você fez no domingo? Ficou em casa? Ficou protegendo da imigração? Teve uma semana difícil, cansativa? Sabe qual é a resposta? Não. Eu fui adorar ao Rei do Universo. Eu fui congregar com os meus irmãos, adorar a Ele, todos em uma só voz. Eu devo dar testemunho daquele que sustenta todas as coisas. As pessoas, meus irmãos que estão aí fora, precisam ouvir isso de você. Você foi adorar o Rei do Universo. Sabe por quê? Porque Ele nos colocou como testemunhas. Tiago, nós somos os mártires de Cristo. A palavra mártire significa literalmente testemunha. Nos primeiros escritos dos cristãos, esse termo mártir era escrito com dois sentidos. Primeiro, alguém que anunciava a sua fé. Alguém que vivia a sua fé em Cristo Jesus. Essas pessoas eram os grandes apologetas. Os outros mártires eram aqueles que morriam por ser testemunho. Eram aqueles que preferiam morrer do que negar a Cristo. Eu contei para os irmãos aqui na reunião de oração. Essa semana eu li um livro, Santa Felicidade e seus 7 filhos. Que testemunho! Testemunhou com sangue, com a vida, mas não negou a fé em Cristo. Foi levado diante do governador, diante do prefeito, nega. Não. Não. Meus irmãos, nós precisamos planejar a nossa vida para estar aqui nesta manhã. Porque se estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado, Helen. O culto é uma santa convocação de Cristo. Romanos 14, 8 diz assim, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que se vivemos ou morremos, somos de quem? Do Senhor. Você precisa entender que sua vida está baseada em anjos, em visões, em contos da carochinha, em sentimentos, em emoções que conturba. Você vai viver a sua vida assim, ó. Hoje eu estou bem, tá. Ainda, o texto que eu li, que nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja campo, ainda que o exército venha, ainda que eu seja morto, todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Meus irmãos, aquele que nos criou é aquele que nos sustenta. Se Ele soltar as rédeas da nossa vida, nossa vida se dispara ao caos. Mas elas permanecem. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam ser lembradas disso. Nós precisamos proclamar Cristo sobre todas as coisas. Ou você confia em Cristo, ou você confia em si mesmo. Ou você toma Ele como seu suficiente, o único Deus da sua vida, ou você coloca outra coisa no lugar que Ele deveria estar na sua vida. Eu encerro dizendo que Cristo não só cuida da nossa redenção, da nossa vida espiritual. Ele não só cuida dos anjos, dos seres, mas Ele cuida também da sua vida biológica. Lembre-se disso. Saia daqui nesta manhã com esta convicção. Lembrando que Jesus Cristo é o único Senhor. Então Ele merece toda a honra, toda a glória.